Olá, que alegria estar aqui com você mais uma vez, podendo meditar um pouco na palavra de Deus, diante de um momento tão importante o qual estamos passando. Hoje, dia 1º de janeiro de 2022, é muito gratificante poder estar ainda falando da palavra de Deus tão abertamente quanto podemos. Então, aproveitemos e vamos falar sempre. No ano que passou e no outro também, muitas pessoas fizeram muitos planos. Talvez em 2020, muitas pessoas fizeram muitos planos para 2021 e muitos desses foram frustrados, assim como 2019 para 2020 e sucessivamente. Talvez em 2021 muitas pessoas, por mais otimistas que fossem, já não tiveram tantas esperanças, tantas expectativas quanto ao futuro, diante de tantos fatos, tantos momentos difíceis que temos visto passar as pessoas, ainda mais quando se chega dentro de nossa casa, quando o mal nos assola de tão perto. Temos visto muitas vezes falta de emprego, discussões cada vez maiores, por conta que as emoções, ânimos estão muito abalados. Eu gostaria que, se você tivesse oportunidade nesse momento, abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 46. Vamos meditar um pouquinho. Feche seus olhos, caso você, onde estiver, possa. Querido Pai, mais uma vez suplicamos a Ti sabedoria e entendimento em Tua palavra. Pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Salmo 46, eu vou ler uma especificação maior, uma importância maior em alguns versículos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. O verso 1 começa assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha que importante isso. Infelizmente, por conta de tantas notícias ruins que nos têm assolado, muitos de nós acabamos lendo mais as notícias do que as instruções bíblicas. E essa é uma instrução, o qual não podemos deixar de lado. A Bíblia nos diz aqui que Deus é nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente nas tribulações. E que momento nós estamos passando? Tribulações. Muitas tribulações estamos passando e esse é o momento o qual não podemos nos esquecer de que Deus é o nosso socorro bem presente. Quer dizer que quando mesmo você passando pelas tribulações, lembra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Não podemos nos esquecer disso, que Deus está presente. No entanto, quando olhamos para o problema, nos esquecemos de Deus. Precisamos lembrar que mesmo em meio aos problemas, às tribulações, às lutas, Deus se faz presente, Ele está ali. E nosso olhar precisa ser desviado para as coisas do alto. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos, o que precisa tomar conta de nossa mente são as coisas do alto e não daqui. Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos disso e permitimos que uma notícia ruim ou outra estejam tomando lugares que não é devido, lugares de Deus. O verso 2 em diante ele diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Vejam, eu não passei nada disso.
Você já viu a Terra passar por todas essas comoções? Acontecer coisas tão terríveis assim? E a Bíblia diz que passarão, mas a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós precisamos tomar em conta o primeiro versículo, que Deus é socorro bem presente. Deus é nosso refúgio. E essa fé é quem vai nos fazer passar por toda essa incerteza, por todas essas tribulações. É essa fé que vai nos mover quando precisamos, quando temos a certeza de que Cristo está ao nosso lado. Verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Olha só, Deus diz que esse é o lugar que Ele quer que cada um de nós vamos. É um lugar que a Bíblia diz que chama-se Nova Jerusalém, que Deus nos quer levar. Um lugar onde não vai haverá mais nenhum tormento. Nada de ruim acontecerá. E Deus quer, e Ele prometeu que voltará e nos levará. Levará a todos aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador pessoal. Essa é uma grande promessa e não podemos nos esquecer, jamais. Quando olhamos então, continuando o versículo, ele diz que Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Olha que texto maravilhoso. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Olha que maravilha agora esse versículo. E é nesse versículo a importância de nós nos concentrarmos também. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Que promessa maravilhosa! Deus nos chama aqui no começo para nos lembrarmos de que Ele é a fortaleza, Ele é nosso refúgio, não importa a tribulação que eu e você estejamos passando, não importa o que esteja passando no mundo. Há um outro verso que Davi fala: ainda que os exércitos inimigos se assolem contra mim, não temerei. Esse não ter medo de qualquer outra coisa que aconteça no mundo só pode se dar por uma única coisa: quando permitimos que Deus ocupe o seu lugar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a promessa maravilhosa. Ele nos faz isso, Ele nos dá isso, Ele diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí ele continua aqui: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando nós levantamos a bandeira de que somos cristãos, não exaltamos Cristo, não exaltamos a Deus, quando mostramos medo das coisas que têm vindo por aí. Não exaltamos a Deus, não exaltamos ao Senhor diante da terra, como diz aqui. Aqui Ele é exaltado quando eu e você mostramos confiança nesse Deus maravilhoso. Quando permitimos que Cristo reine em nossa vida. E essa confiança ela só pode se dar quanto mais intimidade termos com Ele. Eu não posso dizer que Deus faz milagres se eu não tenho nenhum milagre para contar. Eu não posso mostrar às pessoas que Deus é maravilhoso se eu não permito que Ele transforme a minha vida.
Eu preciso permitir que Ele transforme a minha vida. Não adianta nada eu sair gritando pelos 4 cantos da terra, indo para outros lugares, falando da Bíblia. Deus isso, sabendo versículos de cor e salteado. No entanto, se minha vida não está pautada nesses versículos, se minha vida não mostra as pessoas que eu mudei, se na minha vida não mostra mudança nenhuma, não adianta nada, absolutamente nada. Eu jamais conseguirei exaltar a Deus tendo as mesmas atitudes que tive no passado. Anos seguintes, não sabemos o que virá. Pode ser que sim, virão coisas boas, mas pode ser que não. A Bíblia nos diz e entendemos que estamos sim nos últimos dias. E tempos difíceis, cada vez mais acreditamos que podem vir. E a pergunta é, se estamos agindo como agimos o ano passado, as pessoas continuam vendo Cristo em nós? As pessoas estão vendo Cristo em você? Como diz a Bíblia, você está permitindo, você está se aquietando, permitindo que Deus faça parte de sua vida? Ou estamos mostrando medo, estamos mais atribulados e nos esquecendo de que Deus é socorro bem presente? Que Deus possa abençoar você nesse ano que se inicia, que todos nós possamos aprender, deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Ele quer que passemos tempo com Ele, orando, que possamos permitir que Cristo esteja ao nosso lado como socorro bem presente. Ele está presente e Ele permite que você veja, assim como aquele servo, quando o exército veio e ele entrou para dentro desesperado diante do profeta e desesperado não sabia o que fazer, existe um exército aqui. Quando o profeta olhou para ele e simplesmente orou: Senhor, abra os olhos do meu servo para que vejas. E então ele viu um exército de anjos que estavam protegendo aquele local. E isso é o que Deus quer que eu e você façamos, que venhamos a ter essa intimidade com Ele. E diante de uma notícia ruim, não saiamos desesperados, mas que possamos orar. E como a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, diante de tantas coisas ruins que Ele disse lá em Mateus 24 que aconteceriam, que possamos seguir o que Jesus disse. Ao acontecerem essas coisas, ao começarem a acontecer essas coisas, exultai a vossa cabeça e alegrai-vos, porque está próximo o fim. Está próxima a vossa redenção. Precisamos nos alegrar, aprender a viver, mesmo em meio às tribulações, a momentos tão difíceis. Alegrar, porque Jesus nos disse. Isso quer dizer que Jesus está voltando. Que todos nós possamos viver todos os dias um Deus bem presente. Que Deus abençoe e que este ano possa ser um ano de crescimento espiritual na sua vida e na minha. Que todos nós possamos ser luz a outros. É o que pedimos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.